A paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas como eu sempre peço, não esquece de colocar o seu like, compartilhe com as suas redes sociais, deixe o seu comentário que é muito importante e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Isso aí vai trazer uma grande relevância ao canal e com certeza você vai estar me ajudando a passar essa mensagem a muito mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda, não custa nada. Faça isso que você vai estar contribuindo para a gente espalhar a mensagem da Palavra de Deus. Vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um instantinho. Estou de volta, vamos a mais uma mensagem. Eu convido você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, fala sobre o filho pródigo. Nós vamos ler e vamos depois fazer uma reflexão sobre esta passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava e aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Queridos, então a gente leu essa passagem aí, que é muito conhecida da palavra de Deus, e fala sobre justamente esses 2 filhos deste homem que moravam com ele, e um deles, que era o mais novo, justamente num determinado dia, achou por bem que ele deveria
pegar os bens que ele tinha por direito e ir embora. Ele, passado pouco tempo, ele acabou indo embora. E eu queria trazer uma mensagem para nós falando sobre as derrotas causadas pelo afastamento. O distanciamento entre o homem e Deus é o que traz as mais diversas derrotas na vida de uma pessoa. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais nós abrimos uma brecha para que Satanás venha investir. E saiba você que está me ouvindo, que o investimento dele é pesado. Ele não investe por pouco, ele investe para ganhar muito. Ele não aceita qualquer coisa. Então, quando a gente tem esse distanciamento entre nós e Deus, nós damos essa brecha para o inimigo. E veja bem, quando a gente olha aqui, vamos ver o que aconteceu com o filho pródigo. Quando a gente olha, aquele jovem tinha uma família e fazia parte de uma herança. Amém? Foi o que nós lemos. O pai tinha 2 filhos, eles moravam todos juntos. E tudo aquilo que o pai havia conquistado era herança dos seus filhos, que fatalmente ficaria com eles o dia que o pai partisse desta vida. Porém, aquele filho mais novo achou por bem que ele queria os bens dele antecipado. Então a gente precisa pensar nisso aí. Ele não esperou o tempo. E a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes 3:1, que existe um tempo e um propósito para tudo embaixo dos céus. Aquele não era o tempo daquele rapaz. Aquele rapaz, ele recebeu a sua herança, que na realidade já era dele. Ele estava vivendo ali, como o outro irmão que não foi, também tinha sua parte na herança e já estavam desfrutando dessa herança ali junto com o pai, junto com a família. O problema é que muitas vezes as pessoas, eles acham que eles precisam de algo que eles chamam de liberdade. E talvez essa liberdade que a pessoa está querendo não é bem uma liberdade, mas é talvez uma armadilha para que você acabe sucumbindo. E é o que aconteceu com aquele rapaz. Longe do pai, o filho pensa que está livre e que não terá que responder pelos erros cometidos. Talvez aquele jovem pensou isso, falou: olha, eu com a herança que meu pai vai me permitir ter, eu vou embora e aí eu vou viver minha vida com liberdade, é o que muita gente pensa. Eu já vi pessoas que, já soube de casos, de pessoas que se achavam dentro de casa, filhos que achavam-se dentro de casa oprimidos pelos pais. Por quê? Porque os pais não deixam isso, o pai não deixa aquilo, o pai orienta para isso, o pai proíbe aquilo outro. Então os filhos acham que aquele pai é um pai opressor e eu preciso de liberdade. E aí eles vão embora. Muitos deles vão embora porque é o normal de um filho sair de casa, claro que dentro do tempo certo. Um filho sair de casa quando ele casa. Ele conhece uma pessoa e ele vai constituir a sua família. Antes disso ele se planeja, prepara tudo e quando ele vai embora, ele já vai para constituir uma família nova. Agora tem filhos que eles querem sair de casa antes porque eles se sentem oprimidos. E eles acham que, poxa, meu pai manda demais, meu pai é muito mandão, meu pai e minha mãe não me deixam fazer nada, eu sou oprimido dentro daquela casa. E ele vai embora muitas vezes. E às vezes quando ele vai embora, alguns meses depois ele volta, que nem cachorro que cai do caminhão de mudança, vem com o rabo no meio das pernas pedindo para voltar. Por quê? Porque ele descobre que lá fora não era um lugar tão bom como ele achava. Ele achava que aquilo era liberdade, e ele descobriu que não é liberdade, é responsabilidade. Quando nós deixamos a casa dos nossos pais, nós precisamos ter responsabilidade para assumir dali para frente tudo aquilo que o nosso pai assume na casa dele. E nós muitas vezes não temos a mínima responsabilidade com aquilo, mas quando nós saímos, todas as despesas que os nossos pais têm passam para a gente, porque aí eu vou ser autossuficiente, eu vou ser sozinho, agora não tem mais meu pai para pagar as contas. E às vezes quando um pai pede ajuda de um filho, ele acha que o pai está errado. Mas vejamos aqui, o que eu quero falar não seria nem a questão de relacionamento pai e filho, a questão do relacionamento homem e Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, achando que é melhor, do outro lado, a gente está cometendo o maior engano da nossa vida. Porque quando nós estamos na casa do Pai, ali nós temos tudo o que precisamos. Dentro da casa do Pai nós temos primeiramente o amor dEle. Dentro da casa do Pai nós temos a proteção dEle. Dentro da casa do Pai nós temos o suprimento necessário para uma vida boa. Então, eu estou falando muito na questão espiritual, e às vezes a pessoa se distancia dos caminhos do Senhor, se distancia da igreja onde ele nasceu. E aí o que acontece?
esse distanciamento, mesmo que você leve uma herança, e vamos dizer que a herança foi aquilo que você aprendeu na igreja, mesmo que você leve uma herança, aquilo que você aprendeu para você usar lá fora, você vai abrir uma brecha em que Satanás pode entrar. E quando ele entra, talvez ele vá corroer a tua herança falando que você está errado, mostrando para você por A mais B, na condição dele, que você errou, que você está fazendo coisas que não deveria, que você viveu uma vida totalmente fora da alegria que você poderia ter se você estivesse junto com ele e não na casa do Pai. E aí você vai abrir essa brecha, que mesmo com o conhecimento que você adquiriu na casa do Pai, isso pode te trazer consequências lá fora. Então, cuidado, uma herança exposta para o mundo, vida sem controle, muitos aproveitadores, aquele jovem passou por isso. Uma vida sem controle, desregrada, desenfreada, como nós lemos na palavra. O que fez com ele? Gastar toda a sua herança. Então tudo aquilo que ele tinha conquistado, aquela herança que o pai conquistou, e ele era parte dela, e ele recebeu ela, foi tudo consumido. E aí depois de consumido, como é que ficou a história? A pessoa precisou fazer o quê? Veio fome naquele lugar, e a gente pode entender que aquela fome naquele lugar, diretamente para ele, como é que aconteceu? Ele perdeu tudo, porque se ele tivesse conservado a herança dele, se ele tivesse os valores que ele havia levado, mesmo com a fome ele teria condições de procurar um outro lugar e se estabelecer. Não, mas é que ele gastou toda a sua herança e depois não tinha mais recursos, aí ele teve que fazer o quê? Ele teve que ir trabalhar para alguém daquele lugar. E qual foi o lugar que ele foi trabalhar? Foi trabalhar num lugar em que o cara criava porcos. Aí vem aquela situação, o cara estava naquele lugar, vivendo no meio dos porcos, porco vive em chiqueiro, ele não tinha nem alimento, porque a Bíblia fala que ele queria comer das alfarrobas que os porcos comiam, e ele não tinha. Aí ele lembra que o pai dele tinha empregados, que não faltava pão na mesa. Aí vamos fazer uma avaliação. Ele, como filho, ele estava vivendo aonde? Estava vivendo num chiqueiro. Aonde o porco come? No chão. Então ele também, se comesse, estaria comendo como porco. Ao mesmo tempo, aqueles que eram empregados do seu pai, que estavam lá na sua fazenda, na sua casa, estavam comendo como quem? Como filhos, porque não faltava pão. Aí aquele rapaz caiu na dele, falou: poxa, eu tenho que ir embora daqui, não dá para ficar nesse lugar. E aí aquele moço resolve pedir perdão, dizer para o pai: pequei contra os céus e contra ti, inclusive não sou digno de ser chamado teu filho. E ele volta para casa com esse firme pensamento de que ele haveria de fazer isso aí. E aí, quando ele chega em casa, qual a sua surpresa? Quando o pai o vê de longe, o pai corre, o abraça com extremo carinho e amor, o beija, e ele fala para o pai aquelas palavras: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim como um dos seus trabalhadores. E aí qual a resposta do pai para ele? O pai simplesmente mandou: coloque um anel no seu dedo, troque as suas roupas, ponha sandália nos seus pés. Ou seja, o anel representa a autoridade, que quando ele voltou para a casa do pai, ele resgatou. A roupa, tira aquelas roupas que ele estava usando, sujas, imundas, e põe roupas novas. Ou seja, quando nós trazemos para a nossa questão espiritual, voltando para a casa do pai, nós somos perdoados. As nossas vestes são trocadas por vestes brancas imaculadas, vestes limpas, vestes sem sangue, vestes sem sujeira. Nós somos renovados quando nós voltamos para a casa do pai, calçados para os pés. Ou seja, ele foi recebido novamente como filho, mesmo ele não achando isso. E o que aconteceu? O pai mandou preparar o melhor cordeiro que tinha lá, o melhor garrote que tinha lá, para eles comerem e festejarem, porque ele estava bem. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando pecadores se arrependem. Assim aconteceu com aquele rapaz. Assim aconteceu com o filho pródigo quando voltou para casa. Isso é algo que não dá para a gente abrir mão. Talvez você seja alguém que está me ouvindo
e que você está afastado dos caminhos do Senhor. Então vai o meu conselho para você: volte para a casa do Pai, volte, que a tua herança ainda está lá. Mesmo que você tenha levado parte da tua herança e perdido ela pelo meio do caminho, Deus tem uma herança maior para você quando você volta. Você vai recuperar tudo que você perdeu quando você voltar. E isso é muito importante a gente compreender. Sabe, quando você está lá no mundo, você está comendo praticamente no lugar dos porcos, está comendo no chão. E quem permaneceu na casa do Pai está como filhos. Então pense nisso aí. Não deixe que essas coisas atrapalhem a sua vida. Não deixe de voltar, não fique com aquela conversa: eu escuto louvor em casa, eu oro em casa. Isso aí é balela, porque você começa a fazer isso por um tempo e depois você larga. E quanto mais você vai se distanciando de Deus, mais o diabo encontra possibilidade de entrar na tua vida. E não adianta, porque isso eu já expliquei para as pessoas. As pessoas muitas vezes não querem estar na igreja, as pessoas querem estar lá fora. Não, porque eu vou no culto de vez em quando, eu escuto louvor, eu escuto pregação na minha casa, eu não preciso estar na igreja. Aí eu vou lembrar você da churrasqueira. Quando a gente vai fazer um churrasco, bota aquele carvão, põe fogo, aquele carvão incandescente que você vai assar o teu churrasco, pega uma pedrinha daquela, uma brasinha daquela e tira ela fora. Depois de alguns minutos, veja o que aconteceu, ela apaga. Então quando você está na casa do Pai, você está na presença do Pai, é totalmente diferente. Você vai estar sempre avivado, animado, você vai ter gente para te animar, você vai ter gente para caminhar contigo nos momentos difíceis. Porque a casa de Deus, mesmo estando lá, não quer dizer que vai ser tudo mil maravilha, porque não é. Nós vamos passar por adversidades. E uma coisa que nós não podemos esquecer: as nossas escolhas vão nos trazer benefícios ou vão nos trazer problemas. Esse rapaz que nós lemos aqui, para ele trouxe problema aquela escolha que ele teve, mas depois ele fez a escolha certa, que foi voltar para a casa de Deus, foi voltar para a casa do Pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Eu falo assim, eu voltei depois de alguns anos para a casa do Pai, de onde eu nunca deveria ter saído. Então a gente precisa olhar isso com muito cuidado. Se você é uma pessoa que está me ouvindo e você está separada de Deus porque você fez essa opção um dia, porque a palavra de Deus diz que é um tempo para tudo, e quando você recebe a tua herança, não é tempo de você sair, é tempo de você permanecer e usar a tua herança ali em favor do reino. Usa a tua herança, aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus te ensinou, aquilo que o Espírito Santo tem alertado no teu coração, usa em favor do reino. Não queira usar lá fora. Para usar lá fora é só em evangelização, para trazer pessoas para a casa de Deus. Não você sair e achar que você vai para o mundo e ali você vai ter liberdade. Não, agora eu sou livre. É o que muita gente fala. Eu sou livre. Sou livre para quê? Para fazer errado. Aí você tem o livre-arbítrio, que você vai dizer: não, Deus me dá livre-arbítrio. E aí você começa a fazer tudo que não presta. Tudo que aparece na sua vida, você fala: agora eu vou curtir o que eu não curti antes. E aí a pessoa destrói a sua própria vida. E muitos destroem a alma, destrói o espírito e depois não tem coragem de voltar. A pessoa perde o entusiasmo da volta. E acho que a volta é uma coisa muito importante. Por quê? Porque um dia nós vamos ser tirados de onde nós estamos. Eu não sei se é através do arrebatamento ou do, como eu costumo dizer, do arrebatamento individual, quando a morte bate na nossa porta. E aí, para onde você vai? Como vai ser a sua vida depois que você for para fora desta vida terrena? Então, pensa nisso aí. É uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho. Quando as consequências das escolhas erradas começam a aparecer, vem a solidão. Aquele moço se sentiu solitário. Naturalmente, os amigos que estavam ali eram tudo interesseiros, porque ele tinha poder aquisitivo, porque a herança que o pai lhe deu, ele trouxe com ele. Enquanto esses amigos estavam do lado, estava tudo bem, porém, o vazio permanecia dentro dele. E aí, quando acabou a herança, os amigos foram embora, os amigos sumiram. Aparecem as necessidades, a fome, a necessidade de moradia, a necessidade de saúde, porque a pessoa gasta muito da sua vida e acaba perdendo a saúde também. O único jeito é voltar. Então, quando volta, a gente tem que reconhecer que errou, voltar mesmo sabendo que vai se humilhar, porque quando a gente vê lá que ele chega, o próprio irmão não aceitou. O próprio irmão, quando soube que o pai havia recebido de volta aquele irmão que foi embora com uma parte
da sua herança, que o pai o concedeu para ele, gastou com as prostitutas, gastou com as coisas erradas, voltou e o pai recebeu de volta. Assim tem muita gente dentro da igreja também, que acha que você não merece perdão. Ele se sente necessitado do perdão, mas ele acha que você, pelo que você fez, você não é digno de perdão. Mas não pense assim, porque o nosso Deus, ele é perdoador e justo. E se você pedir perdão, voltar, sabe, aos caminhos do Senhor, com certeza ele vai te receber de braços abertos. Isso é uma questão muito importante. Não fique comendo no chiqueiro lá fora. Venha comer à mesa com o Pai. Venha comer um banquete que é preparado todos os cultos. Por mais que as pessoas não entendam isso, cada vez que uma pessoa sobe no púlpito de uma igreja para ministrar a palavra, ela está levando um banquete para aqueles que estão presentes. Então, venha participar desse banquete. Venha participar deste tempo tão especial que Deus prepara para todos nós. Independente de você estar na igreja desde que você nasceu, ou de você ter partido e descobriu que errou e voltou. Não perca isso. Isso não tem preço. Volte para os caminhos do Senhor. Aceite que Jesus é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Saiba que Ele é o único que pode te levar à vida eterna com Deus, à vida eterna num lugar aprazível, num lugar de paz, onde não haverá dor, onde não haverá nada daquilo que nós enfrentamos aqui nessa terra. Pense nisso, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Vamos orar para a gente encerrar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por cada um dos nossos irmãos que estão assistindo esta ministração. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um, que o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre a vida de cada um, que em nome de Jesus aqueles que estão afastados, que voltem aos teus caminhos, aqueles que nunca pararam para ouvir ao Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar em cada um deles, trazendo para as nossas igrejas e que de modo que eles possam ouvir a tua voz. Fala ao coração do teu povo, resgata, Senhor, aqueles que estão perdidos, traz de volta, Senhor, aqueles que estão vivendo lá fora, que estão vivendo no meio dos porcos no chiqueiro, no meio das trevas. Que a glória do Senhor possa estar presente na vida de cada um quando eles entrarem dentro da tua casa, que eles sejam recebidos por ti de braços abertos, assim como nós lemos nesta mensagem. Que a tua graça e o teu poder se manifestem em nossas vidas e tudo seja para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui até agora. Eu faço votos que você faça um excelente uso desta mensagem, que você medite nela, que você pense naquilo que você tem vivido até os dias de hoje e o que precisa mudar na sua vida. Mude, ainda há tempo. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.